falou que você precisa da ansiedade. Quando tem um pai que cuida de você, os problemas são só aprendizagem. Se até dos pássaros e da planta ele cuida, quem dirá de você? Não é o suficiente? Então eu vou profetizar. A paz que excede o entendimento, a partir de agora você terá. Boa noite, Arena! Oh, glória a Deus, aleluias! Que bom estarmos aqui, né? Mais uma semana na presença de Deus, estamos aqui arenando, nos alegrando e aprendendo cada dia mais de Deus, né? E hoje nós vamos para um tema, é o 6º tema, né? E a palavra de hoje é ansiedade. Eita, Laiá! Quem nunca aí? Quem vai se atrever a dizer para mim que nunca passou por isso? Que nunca se sentiu ansioso por nenhuma coisa? Quem aqui se arrisca? E vocês que estão aí em casa, vocês podem dizer que não sofrem de ansiedade, que nunca estiveram ansiosos, ou nunca se sentiram ansiosos, ansiosa por nada nesse mundo? Desafiador, não é? Mas o nosso desafio não é nunca se sentir ansioso. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite. Vamos ler lá no livro de Mateus 6, versículo 25. Depois nós vamos confirmar lá em Filipenses 4, 6. Mas para iniciar, vamos lá em Mateus 6, versículo 25. Vamos lá, vocês já abriram aí, outros acompanham aqui comigo. Diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que há a ver de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que há a ver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Na minha tradução diz assim, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Não andeis ansioso pela vossa vida. Vamos lá para Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. E lá vamos de novo. Diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica e ações de graças. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Peço que vocês que desejam, receber mais de Deus, ouvir novidades da parte de Deus em relação a isso. Você que necessita de cura, que necessita, conseguir vencer e romper a ansiedade na sua vida. Coloca agora o seu coração diante de Deus. Você que pode, estenda as mãos para cá. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, que eu não me canso de dizer que é viva, que é eficaz, que é atual. Obrigada, Deus. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, nos dê, direção, entendimento, compreensão dessa tua palavra, Senhor Deus, na prática em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nessa noite, para trazer novidade a esse respeito.
perfeito. E, sobretudo, Deus, a cura através do conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra nos garante que o conhecimento, que o entendimento, que quando nós conhecermos a verdade nos liberta. E nós clamamos por libertação, por cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, como canal do teu fluir. Fala comigo, fala através de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Como eu ia falando, né? Em nenhum momento nós temos falado, né, que eu, pelo menos, eu posso dizer por mim, né? Eu não posso dizer aqui para vocês, eu nunca estive ansiosa. Eu não posso dizer, eu nunca vivi isso. Mas o que essa palavra nos diz aqui, né, tanto em Filipenses quanto no livro de Mateus, é que nós não devemos andar ansiosos. O Deus que nos formou, que nos criou, né, que usou o Espírito Santo para inspirar, para que essas palavras fossem registradas, para que essa direção, esse ensinamento fosse registrado e deixado para nós, Ele sabe das nossas dificuldades. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas limitações. Não é à toa que ele deixou esse registro, assim como tantos outros. E não só diretamente escrito assim, ó, não andeis ansiosos. E citou vários exemplos, várias situações que nós, como homens, como humanos, meros mortais, né, vivemos, né, e passamos, que pode nos causar e nos trazer ansiedade. Mas ele nos garante a segurança, né? Ele nos mostra que ele é provedor, que ele é criador de todas as coisas. E ele nos diz que nós não devemos andar ansioso. Nós temos vivido dias, né? Já vimos falando essa série de palavras, esse lockdown, já tem tudo a ver com a situação que nós vivemos, né? E por pesquisas, né? Por A mais B, né, para a gente ver no nosso meio, até conosco mesmo, né, tem aumentado muito essa questão. Né? Não só no nosso país, mas nós vemos no mundo. Mas pelas pesquisas vou ver aqui, gente, que eu esqueci. Por onde foi a pesquisa. Mas foi feita uma pesquisa e OMS, vamos lá. Eles viram que não é de agora, né? Que a humanidade sofre, não é mesmo, né, que está registrado aqui na palavra de Deus, mas eles dizem que o Brasil, né, é que tem um índice maior, né, entre todos os países, né, através dessa pesquisa da OMS, né, o Brasil é tido como quem está acima, né, nas pesquisas de pessoas, de homens e mulheres sofrendo com ansiedade. Não é ter ansiedade. Não é um momento de estar ansioso por alguma coisa. São pessoas que estão vivendo o que a palavra diz aqui, ó, que não devem andar, pois as pessoas têm andado ansiosas. Acordam ansiosas, mal dormem ansiosas. E na célula, né, a maioria aqui, pelo menos aqui presente, né, são líderes de célula. E nós temos, né, algumas palavras, né, na célula, uma ou duas, a qual nós falamos sobre ansiedade, nós também trazemos direção, mostramos na palavra de Deus, né, e trazemos recurso para poder vencer e romper. Se você que está nos assistindo aí, se você ainda não faz parte de uma célula, aproveite esse momento, faça contato aí com o telefone que está aí no link, sabe, e para que você seja encaminhado para uma, que não só para trabalhar, para aprender a vencer a ansiedade, mas tantas outras questões, sabe, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós aprendemos à luz da palavra de Deus, como vencer, sabe, como superar, porque é possível, e a ansiedade também não é diferente. Como eu estava falando, né, nós temos esse exemplo aí, né, por essa pesquisa, que o Brasil, né, um dos campeões, né, de pessoas que estão sofrendo por várias doenças, né, geradas pela ansiedade. Eu costumo falar na minha célula, por isso eu lembrei da célula, né, que
Às vezes a gente fala, ai, mas não pode isso, não pode aquilo, não é isso. Olha essa palavra, tudo que Deus deixou, né, na Bíblia, na palavra como restrições, né, ou chamando a nossa atenção para que nós não devemos fazer, né, e as pessoas veem como proibição, não, isso aí é amor, é cuidado de Deus, é proteção de Deus para nossas vidas. Porque como nós temos falado e vamos continuar falando aqui nessa noite, né, a ansiedade ela pode nos causar doenças, né, transtornos, situações e perdas, sabe, irreparáveis. Por isso a preocupação do Senhor, né, em deixar que, sabe, os seus servos escrevessem, deixasse registrado ali. Por isso a preocupação de Deus em falar, ó, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Ali ele mostra o cuidado, a soberania dele. E ele mostra que isso é algo que nos prejudica, assim como tudo aquilo, né, que a palavra de Deus nos aconselha a não permitir. E a ansiedade é algo assim triste, né? Muitas das vezes nós abrimos mão do nosso presente, né, que é algo palpável, é algo que você já tem ali, você já recebeu de Deus. Você abre mão do seu presente, né, preocupado, adoecido, sofrendo por um futuro que não está debaixo do seu controle, que não te pertence, que não está nas suas mãos. Por aí a gente já vê que é algo que é danoso, que é algo, né, que faz mal. Você está perdendo o seu hoje, você está perdendo o seu agora, você está deixando de curtir, de usufruir do seu momento, do seu tempo de hoje, que é presente, né? Angustiado, aflito, adoecido por algo que não está no seu patamar, por algo que ainda nem é seu, que não está no seu controle. E nós temos vivido momentos, né, de um aumento ainda maior, né, de pessoas sofrendo de ansiedade por conta disso que nós estamos vivendo. Pessoas que ficam ansiosas por conta da pandemia. O que nós podemos fazer diante da pandemia, diante do que nós estamos vivendo? É séria a pergunta. O que nós podemos fazer? O que nos cabe fazer? Usar máscara, manter as mãos higienizadas, evitar muito contato físico, né? Evitar aglomerações. Isso é o que nos cabe fazer. Mas não é esse o fator que tem causado ansiedade, né, na maioria das pessoas. E sim exatamente aquilo que está longe do seu controle. Aquilo ao qual nós, né, não temos poder. E essa é a maior causa da ansiedade. A ansiedade é um conjunto de sinais e sintomas que surgem na vida das pessoas, que está submetida a situações que fogem à sua gerência e indiferem na sua vida diretamente. Ou seja, nós não temos o poder, nós não temos o controle sobre a situação. E normalmente é assim. Hoje nós vamos conversar mais, já entendemos que é a direção de Deus, que é ensinamento do próprio Deus, né, que nós não devemos andar ansioso. E hoje nós vamos aprender a trabalhar sobre isso, né, como vencer, né, a ansiedade. Sim, é possível vencer. Porque se não fosse assim, por que seria? Por que estaria escrito na palavra, não andeis ansioso? A palavra de Deus diz que Ele não nos dá nada além do que nós podemos suportar. Muitas vezes nós nos entregamos, né, à ansiedade e nós falamos, ai, eu não dou conta, ai, eu não consigo suportar, ai, é mais forte do que eu. É mentira, é mentira. Não é mais forte do que nós. Nós sabemos e vamos ver aqui que há graus, né, que a pessoa chega numa fase, num grau de ansiedade tão grande que ela tem, sabe, uma doença mesmo, né, conhecida como transtorno de ansiedade, né, chega num grau elevadíssimo. Mas antes de chegar a esse nível, né, nós podemos e devemos trabalhar
né, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E eu sempre costumo falar na célula, né, que é engraçado, que a gente adora falar que está ansioso, né? E é engraçado que, normalmente, nós falamos que estamos ansiosos como se fosse algo muito legal, muito top. Ai, eu estou tão ansiosa. Né? Normalmente a gente fala assim, ai, gente, eu estou tão ansiosa. Ah, porque eu vou viajar, porque eu vou fazer isso. Né? E a gente fala da ansiedade, até sorri quando fala. Ai, eu estou tão ansiosa. Como se a ansiedade fosse algo maravilhoso. Né? Como se a ansiedade fosse algo que nos trouxesse algum benefício, algo que nos favorecesse. E nós vamos entender mais hoje, né, que isso não é verdade. Quando nós identificarmos, ei, eu estou ansiosa, nós não vamos falar, estou tão ansiosa, nós vamos falar, opa, peraí, pera lá, né? Eu estou ansiosa, eu estou sofrendo por ansiedade. Então, nós vamos aprender nessa noite quais são os passos para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir romper. Nós não vamos sorrir simplesmente dizer. Nós não vamos falar, ah, não, gente, eu sabe o que é? Eu estou engordando, eu estou comendo desse jeito porque eu estou muito ansiosa. Ah, essa questão da pandemia, olha, lockdown, olha, o fato de eu não conseguir, de eu não saber o que eu vou fazer, como é que vai ser, isso tem gerado em mim ansiedade, e por eu estar ansiosa, né? Ah, eu estou fazendo assim, Nós estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma situação, né, que tem levado muitas pessoas ao alcoolismo, tem levado muitas pessoas a drogas ilícitas, tem levado pessoas a dependências, a estado graves de doença, de falta de controle. Isso não é engraçado, isso não é legal, isso não é saudável. Por isso a palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O ansioso, em geral, é uma pessoa que quer fazer muito, mas faz pouco. Cara, ansiedade não vale nada mesmo, né? Olha aí. A pessoa que é ansiosa, no geral, ela quer fazer muita coisa. Parece ser legal querer fazer muita coisa, né? Mas e daí? Fazer pouco? Ou não fazer nada? Misericórdia, misericórdia, Jesus nos liberta e Ele nos liberta. Se Ele disse aqui, ó, não andeis ansioso, é porque é possível. É porque há possibilidade de nós sentirmos ansiedade, mas nós temos, sabe, o controle, nós temos o domínio, nós temos o poder de não andar ansioso. E eu estava falando na semana passada justamente sobre isso na célula. E na célula tinha duas sobrinhas minhas, né, uma tem 14, vai fazer 14, e a outra tem 8 aninhos, e eu estava explicando para elas, né, e falando para elas, explicando primeiro, né, corpo, alma e espírito, e explicando para elas onde a ansiedade se instala, né, e como fazer para conseguir vencer. E o primeiro ponto, né, de direção, né, de conselho para nós aqui, para vencer a ansiedade, né, é o nosso devocional, é a nossa oração, é a nossa busca na presença de Deus. Porque aqui, nos textos que nós lemos, né, o Senhor fala, olha, que Ele iria cuidar de todas as coisas. Ele mostra coisas simples e compara a nós, né? Se eu cuido das aves, né? Se eu cuido da erva do campo, quanto mais, né? Nós somos o quê que nós falamos na semana passada? Nós somos o que Deus olhou e falou que era o quê? Muito bom, muito diferente, superior a todas as outras coisas que Ele criou. Se Deus cuida tão bem das pequenas coisas, né, das coisas que são boas, quanto mais daquelas que são muito boas, que somos nós. Deus cuida, Ele tem todo cuidado, mas tem coisas que nós precisamos fazer. E essas Deus não faz. É clichê, né, falar sobre isso, mas a gente precisa constantemente estar lembrando disso. Porque nós temos o hábito, né, de colocar para Deus aquilo que nos cabe fazer. Então, a gente precisa estar refletindo, a gente precisa estar lembrando disso. E aí eu falava com as minhas sobrinhas, né? E aí eu falava para elas, olha,
o corpo, nós, né, os homens, mulheres, somos constituídos de corpo, alma e espírito. E aí, básico, né, que a gente costuma falar, eu falei para ela, se você imagina um leão e um cachorro, você imagina qual é mais forte? Eu perguntei para elas, qual é mais forte? O leão ou o cachorro? Leão, tia. Muito bem, todo mundo ali concordou que era o leão mais forte, assim como elas. Eu falei, isso mesmo. Mas você imagina você prender o leão e o cachorro. E aí, todo dia, você dá ração, você dá um alimento muito vitaminado para o seu cachorro. E aí, você deixa ali semanas, meses, né, o leão sem comer. E aí, depois, você bota para brigar o leão e o cachorro. Quem vai ser mais forte? E até a minha sobrinha de 8 anos, chamada Gabriela, que vocês conheceram, pelo menos vocês que estão aqui, vocês tiveram o prazer de conhecer. Ela falou, o cachorro. Eu falei, ué, mas por quê? O quê? Não, vem cá falar, vem cá, levanta, vem cá, rapaz. Por que mesmo? Porque ele vai estar mais fortalecido. Simples assim, né? Tá vendo? Fácil essa, gente, muito fácil. Exatamente. E aí, o que isso tem a ver, pastora? Que história é essa? Está viajando na maionese? Não, não estou. Eu quero te dizer, né, como o nosso corpo, né, como nós somos formados de corpo, alma e espírito, nós entendemos que a ansiedade, né, é o que age ali nas nossas emoções, na nossa alma. Nós precisamos fortalecer, então, quem? O leão ou o cachorro? Sim, gente, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos estar buscando a Deus intensamente. A luta está maior, gente, a coisa está difícil, nós estamos passando agora por essa pandemia, o Covid, eu não tenho controle, isso nós já entendemos ou não? Nós temos o controle sobre o Covid? Não temos. Nós não temos, nem os cientistas ainda estão estudando, estão criando aí as vacinas e tudo que nós já sabemos, né? Eles também não têm o controle. E a gente também não pode garantir que a vacina tenha o controle. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que nós não podemos garantir ainda, né? Ainda está em estudo ainda estamos vendo aí a eficácia. Mas nós estamos falando de nós controlarmos a nós mesmos, nós controlarmos as nossas emoções, nós vencermos a ansiedade, é esse o assunto em pauta. E uma forma para você vencer a ansiedade perante o Covid, pensa aí na sua dificuldade, pensa aí na sua dor, pensa aí na sua angústia, na sua preocupação, naquilo que tem te causado aflições, ansiedade, que tem te levado a adoecer. Pensou nela? Quer vencer? Alimenta o teu espírito. Alimenta o leão. Fortalece nele. Busca a Deus. Isso aí não é Deus que tem que fazer. Ele já é forte. Ele já é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Nós precisamos nos fortalecer nele. E eu dizia para minhas sobrinhas, olha, o nosso espírito precisa estar conectado ao Espírito Santo, porque aí ele nos fortalece. E aí nós vencemos, sabe, todas as doenças, todos os males, tudo aquilo que os nossos sentimentos que trabalham na nossa emoção pode trazer. Tá bom, pastora, mas agora, misericórdia, né? Já estou vivendo nessa questão. Já vivo isso. Por que essa preocupação? Porque é só uma ansiedade de quando que eu vou viajar, ou disso ou daquilo. Você sabe que uma coisa que a ansiedade nos causa é precipitação. Alguém aqui já enfiou os pés pelas mãos? Eu não sei como é que a gente enfia os pés pelas mãos, né? Não sei bem como é que é isso, né? É uma força de expressão, é um ditado, né? Que mostra que a gente acaba se precipitando e errando e confundindo as coisas e se embolando, não é isso? Porque acho que enfiar os pés pelas mãos é uma questão assim meio que de se embolar, de contorcionismo, não é isso? Pois é, e eu quero falar para vocês, bem rapidinho, né? De uma história da Bíblia, uma história com H, uma história verídica, de alguém que é um exemplo de coisas boas também para a gente, né? Mas que por conta da ansiedade se precipitou. De um casal muito conhecido, né?
A gente até canta dizendo que é pai, né? Pai de muitas nações, o pai Abraão, como muitos dizem, muitos entendem. Nós sabemos que Deus tinha uma promessa para Abraão, né? E Deus já havia falado com ele, e em um certo momento Deus mandou um anjo, né, que falou ali para ele, e disse para ele, né, depois de ter dado a promessa, disse, olha, né, a sua mulher vai te gerar um filho. E o povo riu, né, é engraçado, até hoje, né, muitos que têm dúvida, né, que questionam a Bíblia, nem acreditam, né, como pode uma mulher quase 100 anos engravidar, como pode, enfim, né, nessa questão, porque para nós isso aí já é certo, né, que eu quero entrar. A questão é que, depois dela ter recebido a promessa junto com seu marido, acho que ela ficou meio ansiosa, né? Estou tão ansiosa. Por quê? Porque Deus vai me dar um filho. Nós vamos ter filhos. Nossa geração vai ser incontável. E passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos. Peraí, eu acho que Deus está precisando da minha ajuda. Acho que Deus está precisando de uma forcinha, né? E aí nós conhecemos a história, eu não sei se você em casa conhece, mas a Sara, mulher de Abraão, ao qual Deus já havia dado uma promessa, sabe, que daria um filho, ela achou que Deus estava demorando demais por conta da sua ansiedade, porque ela não soube controlar suas emoções. Sabe por quê? Porque a ansiedade é oposto, é o contrário de fé, sabe? A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Independente se a gente vê ou não, nós temos certeza, nós cremos, vai acontecer. A ansiedade é o oposto. A ansiedade põe em dúvida a fé. A ansiedade traz questionamento, a ansiedade traz confusão. Isso aconteceu com Sara. E aí ela achou que podia ajudar a Deus. E aí ela pegou a sua serva, de nome Agar, e ela deu para que se casasse, para que coabitasse, né, com seu marido. Antigamente, né, nessa época, essas coisas eram muito comuns, né, os homens têm mais de uma mulher, mas não foi essa a direção que Deus havia dado. E assim, eles tiveram um filho. Mas sabe o que aconteceu? A Sara não ficou feliz com aquele filho, porque aquele ali não era o filho da promessa. E para nós que conhecemos, e você busca conhecer, lê a palavra de Deus, vocês vão entender que ela ficou infeliz, ela teve problemas, ela teve aborrecimento, ela começou a ser perseguida, né, a se sentir humilhada pela Agar. E mais tarde, quando ela foi receber a promessa de Deus, porque o nosso Deus, ele é Deus que cumpre as suas promessas, independente da nossa ansiedade ou de nossa situação, o Deus, se Ele fala, Ele cumpre, Ele vela por sua palavra. E mais tarde, a Sara, aquela mulher já idosa, ela engravidou e ela deu à luz um filho. E o filho da precipitação, o filho da ansiedade, começou também a trazer problemas. E, pasmem, nos traz problemas até hoje, né? Até hoje. Ou seja, a ansiedade muitas das vezes nos leva a ter atitudes, nos leva a ter postura, sabe, que vem nos dar problema, nos fazer infeliz, assim como Sara ficou infeliz, né? E não para aí, vai de geração em geração. Ou seja, há consequência, sabe, para as atitudes que nós tomamos, que nós temos, movida por ansiedade. Por isso Deus teve cuidado, não só em uma passagem, né, mas em várias, em dizer claramente para cada um de nós, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque nos faz mal, sabe? Não é porque Ele é Deus e Ele é ditador, não. Tudo que Deus nos instrui, tudo que Deus nos direciona, que a gente deixe de fazer, que a gente evite de fazer, é para cuidar de nós, é para o nosso bem-estar. É para que a nossa alegria não seja só um prazer, não seja só algo momentâneo, sabe? É para que a nossa alegria se perpetue, sabe, pela nossa geração. Esse é o Deus de qual eu estou falando para vocês. A ansiedade excessiva pode se tornar uma doença conhecida como transtorno de ansiedade generalizada.
Este quadro faz com que as pessoas apresentem sintomas de preocupações e medos extremos diante de situações simples, situações de rotina. Parece algo simples, né? Estou tão ansiosa, né? Parece que é algo até legal, mas olha o que pode causar. Imagina você ser uma pessoa que não tem paz, que não tem ser, que tem medo de coisas básicas, coisas simples, coisas rotineiras. É sério. Não andeis ansioso. Eu não tenho domínio, pastora. Eu não consigo dominar, a ansiedade vem. E lembra, alimenta o seu espírito, se fortalece em Deus. O Deus que te diz, olha, não andeis ansioso, Ele te dá armas, Ele te capacita a vencer, mas você precisa buscar. Você precisa se posicionar. Sintomas como constante tensão ou nervosismo, pensamentos acelerados, como eu falei, né, abusos de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né, é algo, né, é uma consequência recorrente, muito comum, né, na vida de pessoas que andam ansiosas, pessoas que têm andado ansiosas, pessoas que dormem e acordam sofrendo por ansiedade. Vencer a ansiedade pode ser um desafio se você tentar fazer isso sozinho. Por isso eu quero deixar aqui, sabe, alguns conselhos. O primeiro eu já dei, né? Que é a questão do devocional, é a questão de buscar a presença de Deus, é a questão de fazer como nós lemos ali, ó, no versículo, apresentar diante de Deus, né, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas orações, é buscar a Deus com orações, com súplicas, e não ficar sorrindo e declarando aos quatro cantos que está ansioso. Buscar a Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa leitura diária da Bíblia, né, os nossos momentos de oração, com certeza vão trazer, né, alívio para a nossa angústia, sabe? Vai trazer direção, vai trazer controle para a nossa vida. Um outro ponto que eu quero deixar aqui como conselho, né, para vocês, criar uma agenda, criar uma rotina. Agora, muita atenção. Não começa a criar agenda e rotina, sabe, de coisas mirabolantes, né? Ou aquela questão de querer fazer muita coisa, como nós demos aqui o exemplo, né? Nossa, eu ponho umas 10, 20 coisas para fazer num dia. No final do dia, termino mais ansiosa e mais frustrada, porque não dei conta de fazer. Não é isso. Começa com pequenas coisas, sabe? Põe desafios pequenos e à medida de que você vai alcançando, você vai aumentando, você vai indo mais longe. Sem comparação. A sua rotina, né? Ou a sua agenda, aquilo que você começa a colocar para fazer para você, não faça à medida que você esteja se comparando com os outros, nem com blogueiro, nem com anônimo, com ninguém. Faça segundo a sua condição, faça segundo a sua força, faça segundo a sua capacidade. Se é pequenininha, estou fraquinha, já estou nesse quadro de ansiedade e eu preciso começar a me levantar. Pequenas coisas, pequenas conquistas para você avançar, depois de estar buscando, né, que a primeira delas seja o seu devocional, seja a sua busca a Deus, seja o seu pedido de ajuda. A ajuda de Deus e a ajuda de um líder. A ajuda de uma pessoa que você confie. Não vá buscar ajuda e nem sair contando seus problemas para qualquer um, não. É você ir buscar ajuda em pessoas confiáveis. Você buscar ajuda em pessoas, sabe, que te inspiram, não só confiança na questão de caráter, mas pessoas que você vê como pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm mais controle, mais experiência. O terceiro ponto, que pode com certeza te ajudar muito, é buscar uma terapia.
mas busca terapia, querendo cura, querendo se ajudar. Porque nem Deus, nem o seu terapeuta vai fazer isso sozinho. Você precisa se posicionar. Você precisa querer. Decida por você. Você pode. Você pode. É possível, sim, você vencer a sua ansiedade. O quarto ponto é cuidar da sua saúde física. Nós vemos que o exercício físico é considerado a forma mais comum de tratamento à ansiedade, já que traz benefícios para o sistema circulatório, contribui para uma maior produção de endorfina e melhora os níveis de serotonina e noradrenalina, substâncias envolvidas na ansiedade. Eita Deus! Não adianta você ficar declarando, né? Eu estou ganhando peso, eu estou comendo, eu estou adoecendo, porque eu estou ansiosa. Não, olha só, eu engordei tanto esses dias de pandemia, porque eu fiquei muito ansiosa. Oh, peraí. Vamos organizar as coisas aqui. Não, pastor, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, né? Eu estou fazendo, mas eu estou ansiosa, eu estou comendo muito, eu estou ganhando peso. Lembra que eu falei que a nossa parte, nós é que temos que fazer? Deus vai fazer por você a sua parte, aquilo que te cabe? Não foi isso que eu falei. Não, Deus não vai fazer. Aquilo que nos cabe fazer, nós é que devemos fazer. Nos cabe, nós temos que fazer. E um conselho, uma direção, né, que eu dou. Cuide da sua saúde física. O nosso corpo, sabe, o nosso físico está ligado à nossa alma, está ligado às nossas emoções, está ligado ao nosso espírito. Sabe, o nosso corpo é trino, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não adianta você dizer que você está bem, que você está ótimo numa área, se você está doente, se você está mal em outra. Todo o corpo, você por inteiro vai sofrer. Você por inteiro, sabe, vai ter problemas. E a culpa não é de Deus. Se você não sabia, se você não entendia, isso é cientificamente comprovado. Essa questão aqui, ó, de aumentar, né, a produção de endorfina, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso é ciência. Isso é estudo. Vai atrás, se levanta. Eu sei que é difícil. Eu não estou desrespeitando a sua dor. Essa não é minha intenção. Eu sei que é difícil, mas é possível. E deixa eu te falar, só você pode fazer isso por você. Eu não posso caminhar por você. Eu não posso correr por você. Eu não posso me exercitar por você. A gente costuma falar, vai lá, malha lá para mim, paga hoje para mim, né? Mas isso é só uma brincadeira, né? Não funciona, né? Eu me exercitando não vai causar efeito, né, na sua saúde, no seu corpo. Muito pelo contrário. Muitas vezes, para muitos, isso traz dor, porque aí entra naquela questão da comparação. E eu não estou pedindo para que você se compare com ninguém. A medida que eu falei aqui é a sua. Amém? Ficou claro, gente? Amém? Me dá aí, porque aí eu vou saber, né? Se está ficando claro para as pessoas que estão em casa. O quinto ponto, e muito importante, que nós temos falado isso desde o começo, né, o bispo Robson Rodovalho começou a falar sobre isso, né, e os pastores, e eu tenho falado sobre isso. Evite o bombardeio das mídias sociais. Guarda a sua mente, guarda o seu coração, traz à sua memória coisas, situações, fatos que podem te gerar esperança. Ai, eu estou ansiosa por conta de todas essas coisas que estão acontecendo. Tantas pessoas morreram. Você pode controlar isso? Você pode evitar?
Você é culpado por isso? Então isso não te cabe. Não há por que você estar ansioso. Não está no seu controle. Não está debaixo do seu domínio. Entregue para aquele que pode, começando pelo seu devocional, começando pela sua oração. A Bíblia diz: não andeis ansioso. Ah, pastora, você não sabe o que é isso? Sei. Ela bate na minha porta também, ó, quase que todos os dias. E quer saber? Às vezes, mais de uma vez no dia. Mas eu aprendi: não andeis ansioso. E quando eu percebo que eu estou ansiosa, eu não falo: ai, estou tão ansiosa. Eu falo: está repreendido em nome de Jesus. Eu falo: isso é ansiedade. Sabe, ataque cardíaco, falta de ar. Você sabe o que é mais triste, gente? Nós tivemos pessoas, né, do nosso meio, pessoas próximas, que morreram por conta do Covid. E sabe o que nós vimos? Muitos morreram por conta da ansiedade. Estavam bem, já tinham vencido o Covid, ou a Covid. E quando iam tirando a sedação, as pessoas ficavam tão agitadas que era necessário que sedasse de novo. E aí passava mais tempo. Eu não sou da área médica, né, mas quanto mais tempo a pessoa passar dentro de um hospital, em meio a uma pandemia, sedada, né, acaba acarretando outros problemas para o corpo. Nosso corpo é uma máquina, né? Precisa estar ali em movimento. E muitos, sabe, morreram. A causa está lá por Covid, mas pasme, muitos por conta da ansiedade. Muitos depois de ter vencido o Covid, tendo sido curado do Covid. Foram sequelas, sim. Mas a ansiedade levou as pessoas, muitas pessoas, à morte. E não só pelo Covid, não só através do Covid. Muitas outras doenças, né? Muitas outras. Úlcera, gastrite, câncer, tantas outras. Antes da pandemia e, infelizmente, pós-pandemia. Por isso Deus diz para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem um outro exemplo na Bíblia, de um homem chamado Esaú. Esaú, por conta da sua ansiedade, literalmente enfiou os pés pelas mãos, né? Ele começou, né, a se achar. Como assim? Só o profeta que vai vir fazer o sacrifício, né? Eu sou o rei, o povo está pressionando. Olha as notícias, olha os fake news da época. O povo vai estabelecer outro altar. E pensa aí nas notícias que Esaú recebeu, né? Olha, vai acontecendo isso, vai estar acontecendo aquilo. Ele se precipitou. Ele se precipitou. Perdeu o seu posto. Abriu mão da sua unção. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a direção que Deus tem dado. Vamos ouvir os nossos profetas, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos trabalhar, sabe, as nossas limitações. Nós somos limitados, sim, nós temos dificuldades, sim, mas é possível vencê-las. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Não tem nada que Deus tenha deixado ou tenha nos direcionado a fazer que nós não somos capazes de fazer. Se Ele disse: não andeis ansiosos, é porque nós podemos vencer a ansiedade. Nós conseguimos andar sem ansiedade. É mentira que você não tem controle sobre as suas emoções. É difícil. Muitas das vezes nós declaramos: ai, pastor, é muito difícil. E também uma frase que já é meio jargão, né, no nosso meio: e quem foi que te disse que era fácil? Onde está escrito que é fácil?
Se você souber, me diz aí, que eu vou reivindicar isso, né? Porque com Deus é assim, se está escrito, a gente se apresenta diante dele e fala, Pai, está escrito, o Senhor nos deixou. Se tiver escrito que é fácil, vocês me mostram, porque eu vou buscar também, porque eu também tenho dificuldade em muitas coisas. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Nós estamos terminando já, estamos indo para a conclusão. Eu quero perguntar a você. Você prefere enfrentar a dificuldade para vencer, para se tornar uma pessoa mais saudável? Você prefere enfrentar as dificuldades para romper com seus limites? Ou você prefere viver na dificuldade por doenças e ser levados até a morte por conta de algo que possivelmente, com algumas dessas atitudes, você pode controlar, você pode vencer? Não estou dizendo que é fácil, eu estou te dizendo que é possível. Eu estou te dizendo que você pode, com a ajuda de Deus, com oração, sabe, com busca de aconselhamento, se está num grau muito avançado, com tratamento mesmo, psicológico, vai atrás, busca ajuda. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, eu também estou aqui, estou no mesmo barco que você. Mas ficar ansioso não vai resolver. Só vai piorar a situação. Só vai fazer de muitos mais um na estatística de vencido pelo mal. É isso que você quer para você? É isso que eu quero para você. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Chegando aqui ao final dessa palavra. Guarda aí esses passos. Buscar a Deus, pedir ajuda. Se for o caso, vai atrás de uma ajuda especializada, vai fazer uma terapia. Se levante, é difícil, é com esforço, mas vai se exercitar. Vai aumentar aí os hormônios, sabe? Aquilo que pode te ajudar, aquilo que pode te levar a ser feliz, sabe? A sonhar novamente, a avançar, a alcançar os seus sonhos. Saul perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Viver os sonhos de Deus por conta da precipitação, por conta da ansiedade. Não era porque ele era incapaz. Foi porque ele preferiu se esforçar para se posicionar de forma errada. Use a sua mesma energia, use esse mesmo esforço, sabe, para alcançar a sua vitória. E não, eu quero te dizer que você pode. É possível, você é capaz, você pode todas as coisas, se você tem o Deus e busca o Deus que te fortalece, até romper, vencer a ansiedade. Se você se enquadra dentro dessa situação, ou se você, sabe, acha banal, acha comum, está se embriagando, está se drogando, se você tem buscado, sabe, paliativo, você tem buscado os recursos, sabe, que não tem te trazido a paz, a alegria, o controle sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu corpo, se una agora conosco como igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Como igreja nós declaramos a sua vitória, como igreja nós declaramos a sua cura, como igreja nós declaramos o seu reposicionamento, o seu avanço, o seu controle sobre toda e qualquer ansiedade
independente de qualquer situação. Deus tem saúde para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Espírito Santo de Deus, tu que tens o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, eu te clamo agora, eu te invoco em nome de Jesus. Vá de encontro a cada coração, vá de encontro a cada vida, Senhor, que tem se identificado com essa palavra, que tem vivido, Senhor Deus, sabe, no grau mais forte de ansiedade. Senhor, que já está, sabe, sob efeito de medicamentos, pessoas que têm se drogado, sabe, com álcool e com tantas outras drogas, pessoas que têm que não tem jeito, que não consegue vencer, ou que é mais forte do que elas. Convence, Espírito Santo, em nome de Jesus. Traz ânimo, Senhor, assim como o Senhor alimentou Eliseu através de um anjo, alimenta agora essas pessoas, dando força para se reerguer, para caminhar, para ir cumprir o propósito a qual o Senhor tem chamado, para se levantar, para romper e vencer e cumprir a sua missão de vida nessa terra, a sua missão como homem, como mulheres que não andam ansiosos, que vence todo o mal, que rompe as suas dificuldades, os seus limites, homens e mulheres que dominam o seu corpo, que domina as suas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus.